No Brasil, os acidentes são a principal causa de morte de crianças e adolescentes na faixa etária de 1 a 14 anos e representam uma séria questão de saúde pública no país. De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 3.700 crianças brasileiras morrem por ano vítimas de acidentes e, em média, 113 mil são hospitalizadas só na rede pública. E para falar da importância da prevenção de acidentes, hoje conosco aqui no estúdio a Gabriela Guida de Freitas, que é gerente executiva da Criança Segura. Tudo bem, Gabriela? Tudo certo, obrigada pelo convite. Imagina, obrigado pela presença. Quais são então os acidentes mais comuns que acontecem aí com as crianças e adolescentes, enfim? A gente olha muito para a gravidade deles, né? Então, para os mais graves, aqueles que podem ser fatais, o trânsito ainda é o mais comum. Então, tanto a criança dentro de um veículo, quanto como pedestre. Logo na sequência vem afogamento, que é a segunda causa já de morte acidental. E em terceira, a sufocação, que é quando a criança põe alguma coisa na boca, engasga, acontece mais com os bebês. Agora, quando a gente olha aqueles não tão graves, né, queda é o primeiro. Então, a criançada cai mesmo, a gente sabe que corre, pula e acaba caindo, é natural, né? Isso jeito. É o que faz metade hoje das crianças serem internadas por acidente. Agora, a Criança Segura existe desde 2001 aqui no Brasil, é isso mesmo? Isso, a gente faz parte de uma rede internacional, né, que aí já existe desde 87 lá nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente começou as atividades em 2001. E vocês realizam diversas campanhas em relação à prevenção desses acidentes, né? Uma delas, a gente tem até um vídeo aqui para ilustrar, que fala aí dos perigos na hora de dormir, né? A gente vai dar uma olhadinha no vídeo, depois eu queria que você comentasse um pouquinho sobre ela, tá? Este é o retrato falado de um dos piores inimigos de um bebê. Primeiro, ele conquista os pais. Depois, entra no quarto da vítima e passa noites inteiras com ela, podendo sufocá-la a qualquer momento enquanto dorme. Em sua última aparição, o protetor de berço estava acompanhado de seus comparsas, Ursinho e a gangue das almofadinhas, prontos para mudar a vida de uma família. Sem supervisão, até os objetos mais inofensivos podem representar risco para o seu filho. Previna acidentes. Acesse criançasegura.org.br e saiba mais. Então, Gabriela, explica pra gente um pouquinho então o que é essa campanha que trata aí sobre esses perigos que os pais devem ter com a criança na hora de dormir. A gente sabe que para os bebezinhos, esse momento de dormir que a gente nunca imagina que vai ser perigoso, traz um risco, porque todo objeto macio que tem dentro do berço, o que ele faz, né? Com a gente também, não só com o bebê. O objeto macio se molda à superfície do rosto. Então, ele dá conta de tampar nariz e boca ao mesmo tempo. Isso, para um bebê que ainda não tem o controle de pescoço, né? A cabecinha é pesada, afastar para trás a cabeça é um problema. Então, assim, protetor de berço, almofadinho, ursinho de pelúcia, muita coberta, tudo isso traz um risco para o bebê e a gente não sabe, né? Acha que aquele berço bem bonito, cheio de coisa fofinha que é legal. E não. Pode achar até que vai proteger, achar pelo lado Exato. contrário, né? Mas não, né? E aí a campanha é muito para chamar atenção para isso, né? A gente descreve aí os objetos macios como os vilões, a gente faz um retrato falado deles, né? Tá certo. Esse período de férias escolares aí, os pais devem redobrar a atenção? Devem. A gente vê um pequeno aumento, sim, na incidência, porque a criançada tá fora da rotina, né? Então tá mais em casa, ou às vezes viaja para casa de algum parente, avós que nem sempre a casa tá preparada para receber a criança, ou mesmo em viagem, né? Um hotel, uma pousada, às vezes uma atividade mais de aventura, pode estar mais propício, sim. Gabriela, tem uma fase em que as crianças costumam se machucar mais? Não tem uma fase que se machuca mais, mas eles vão mudando conforme a criança cresce. Então, tem as fases de cada acidente, né? A gente sabe que para o bebezinho, até 1 ano de idade, é a sufocação, que é a obstrução das vias aéreas, né? Seja porque colocou alguma coisinha na boca, porque se enrolou ali num tecido, numa corda, enfim. De 1 a 4 anos, mais ou menos, afogamento acontece muito, ele lidera, é a primeira causa nessa faixa etária. E aí de 5 até os maiores, aí até uns 14 anos, que é a faixa que a gente observa, trânsito é o principal.
né? Sendo muito a criança, assim, de 5 a 9 anos, a gente vê o atropelamento bem presente, que de repente são crianças que já começam a transitar sozinhas e andando para a escola, mas não está preparada. E de 10 a 14, de todos os tipos, atropelamento, passageira de veículo e até moto. A gente tem um outro vídeo para mostrar de uma outra campanha de vocês, que é O Olhar Muda Tudo. A gente vai ver o vídeo, depois a Gabriela comenta um pouquinho sobre ela. O olhar de uma criança é muito mais criativo que o nosso. Sua atenção é a melhor forma de impedir que queimaduras aconteçam. Acesse criançasegura.org.br e confira nossas dicas. Então, Gabriela, explica um pouquinho para a gente agora, esse vídeo faz parte de uma outra campanha? Isso, essa é uma outra campanha que a gente fez recentemente, também para chamar a atenção dos adultos, né? As nossas campanhas são direcionadas para quem cuida da criança, para a gente entender como a criança vê aquele risco, né? Então, uma chaleira, uma tomada, que a gente sabe que pode ser perigoso, mas eles veem ainda muito com esse olhar lúdico, né? Então, ver o nariz do porquinho na tomada, ver um foguete na chaleira. Então, é importante que a gente não menospreze o risco, né? Que a gente não pense, não, eu já expliquei para a criança que isso não pode, que isso é perigoso, porque eles vão ter um outro olhar. Tem uma idade que a criança começa a ter essa noção do perigo? Qual que é essa idade? Até uns 4 anos é difícil, assim, por mais que a gente explique, que eles às vezes até dizem que entenderam, que não pode pôr a mão no fogão, mas eles ainda estão processando essa coisa do risco, da consequência. A partir de uns 5, a gente já consegue contar que a criança realmente entende aquilo, né? Que ela tem esse discernimento e de fato dá para confiar mais. E olha só, um estudo do Ministério da Saúde mostra que 91% das queimaduras em crianças ocorrem em casa. É isso mesmo, tem que tomar muito cuidado. Então, dentro de casa mesmo, há vários riscos aí. Sim. Basicamente, assim, o que acontece de queimadura fora de casa é muito empinar pipa, choque, né, em contato com a rede elétrica, mas todos os outros são dentro de casa, né? Seja em contato com o fogo direto ali na cozinha, ou algum líquido quente de alguma coisa que a criança encostou e caiu em cima dela, né, uma panela, enfim. Choque nas tomadas acontece bastante. Então, tudo isso aí são situações que, quando a gente menos espera, podem acontecer dentro de casa. E acho que o grande objetivo aí do trabalho de vocês é passar a informação de que é possível prevenir grande parte desses, como o nome já diz, aí, acidentes, né? A gente sempre diz, né, 90% desses casos são evitáveis. Se a gente tiver uma supervisão mais ativa ou preparar a casa, enfim, dá para evitar, e esse é o centro da nossa mensagem, né? É a essência. A gente quer que os pais não fiquem neuróticos, né? Não deixando a criança fazer nada, mas se empoderem, se informem e tomem aí os cuidados necessários para que a criançada faça tudo que tem que fazer mesmo quando é criança, mas sem se machucar. Tá certo, tá bom. Queria agradecer então a participação da Gabriela Guida de Freitas, que é gerente executiva da Criança Segura. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço.